Olá, hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre Casos de Família da Ilana Casoy. Casos de Família reúne 2 livros já publicados pela Ilana, que são então acerca dos casos Richthofen e Nardoni, sendo eles o Quinto Mandamento e A Prova e a Testemunha, respectivamente. Esses crimes que chocaram a população brasileira e marcaram o contexto policial e jurídico do país foram acompanhados pela criminóloga, também autora de obras famosas sobre serial killers, com fins literários. Então, nessa edição, a gente tem, além dos arquivos desses casos, alguns documentos, como a íntegra da denúncia de ambos e laudos de necrotério, e também anotações inéditas feitas pela Ilana durante as investigações. Como o título sugere e como, creio eu, é de conhecimento geral, esses 2 crimes ocorreram no âmbito familiar. O caso von Richthofen consiste nos assassinatos de Manfred e Marisia von Richthofen, ocasionado, então, planejado pela sua filha Susanne von Richthofen e executado por Daniel e Christian Cravinhos, namorado e cunhado da jovem, respectivamente. Já o caso Nardoni corresponde ao homicídio da garota Isabella Nardoni aos 5 anos de idade, cometido por Alexandre Nardoni, seu pai, e Ana Carolina Jatobá, sua madrasta. Em cada um desses livros, a gente vai ter uma abordagem diferente da autora. Em Quinto Mandamento, ela vai narrar, então, com vários detalhes, todo o crime, desde a ideia até a sua execução. E eu creio que isso foi possível por conta das confissões feitas pela Susanne e pelos irmãos Cravinhos. Então a Ilana vai narrar desde o dia 30 de outubro de 2002, quando os assassinatos foram realizados, até o dia 8 de novembro do mesmo ano, passando por toda a investigação e também pela reprodução simulada, que inclusive é registrada aqui no livro com várias imagens. Após as imagens da reprodução simulada, nós temos também a transcrição dos debates no tribunal do júri, o que é uma parte um pouco mais arrastada por conta, então, de todas as formalidades, mas que é uma parte muito interessante porque ela nos permite conhecer a linha seguida tanto pela acusação quanto pela defesa. E é essencial, então, para quem quer cursar ou para quem já realiza a faculdade de Direito. Essa parte inicial, que vai contar, então, todos os detalhes do crime, acaba sendo uma parte mais rápida de ler, porque a sua forma de narrativa se assemelha a romances policiais, com a diferença de que esse, infelizmente, de fato ocorreu. Já em A Prova e a Testemunha, nós vamos acompanhar, através das narrativas da Ilana, os 5 dias de julgamento dos Nardoni, que durou então do dia 22 de março até o dia 26 do mesmo mês, no ano de 2010, sendo que o crime ocorreu em 2008. Essa parte tem uma leitura um pouco mais fácil, apesar de se tratar de interrogatórios e de se assemelhar a alguns pontos dos debates do livro anterior, porque aqui nós vamos ter tudo isso contado com as palavras da própria Ilana, o que permite também que o leitor tenha conhecimento dos seus pensamentos durante toda essa situação. A primeira metade desse outro livro é um tanto arrastada por conta dos vários detalhes técnicos que são mencionados em alguns depoimentos, tanto da perícia quanto dos médicos legistas. Já a sua segunda parte é um pouco mais fácil de ler, mais ágil, porque ela consiste principalmente nos interrogatórios dos réus. E o leitor tem muita curiosidade, então, em relação ao comportamento dessas pessoas que eram culpadas, que todo mundo já sabia que eram culpadas, mas que insistiam em negar a autoria do crime. Outro ponto muito interessante desse livro são as observações feitas pela Ilana Casoy durante as investigações e os julgamentos, principalmente em relação aos comportamentos dos réus. Como nessa edição nós temos acesso a arquivos de 2 crimes, é possível fazer comparações entre eles, principalmente entre os culpados. Susanne, Daniel e Christian confessaram o crime, o que faz o leitor ficar chocado com a capacidade desses jovens de cometer algo tão bárbaro e falar sobre isso com tamanha naturalidade, enquanto Alexandre Nardoni e Ana Carolina negaram aquele crime até o fim, o que faz com que o leitor fique com um sentimento de incredulidade em relação à ideia desse pai e dessa madrasta de que a sua versão da história, tão modificada ao longo do processo, pudesse ser vista como verdade pelo júri.
Então, Caso de Família é um livro excelente porque ele consegue permitir o leitor a ter conhecimento de todo esse processo, desses crimes que marcaram tanto a nossa sociedade. Essa edição está super completa, porque o livro vai contar não só com as narrações das investigações e dos julgamentos, mas também com vários documentos, com a íntegra da denúncia e da sentença, então, dos réus. Vai contar também com os laudos emitidos pelo Instituto Médico Legal, com imagens da reprodução simulada do caso Richthofen e também com imagens do laudo final da perícia do caso Nardoni. Além, é claro, dos facsímiles dos diários utilizados pela Ilana Kasoy durante as investigações, o que faz então com que o leitor tenha acesso à sua linha de raciocínio durante esses processos e também às suas reações, às suas emoções durante o desenvolvimento, então, durante o desenrolar desses casos. Bom, como eu já falei anteriormente, esses crimes chocaram a comunidade brasileira, a imprensa noticiou grande parte das investigações e esses casos foram muito comentados. Então, na época do caso Richthofen, eu tinha 6 anos de idade, por isso eu não acompanhei o desenrolar do processo e a minha curiosidade acabou tornando a leitura do primeiro livro um pouco mais rápida. Já o caso Nardoni eu acompanhei porque eu já tinha 10 anos, então eu via os jornais, eu via várias reportagens acerca do tema e eu ainda lembrava de grande parte do processo e isso tornou a leitura do segundo livro um pouquinho arrastada, mas ainda assim muito interessante. Então, Caso de Família é um livro que está super recomendado, como eu disse, é uma edição super completa, a gente tem acesso a várias informações, então é um livro para quem quer saber detalhes desses casos. Ele é muito bacana, principalmente para quem gosta da área do direito, né, do direito penal, porque a gente tem acesso, então, aos julgamentos, a todas as formalidades feitas no tribunal do júri. Então, é um livro muito, muito bacana, mas não só para quem quer cursar direito ou para quem já faz esse curso, sim para todo mundo que se interessa um pouco mais sobre esses casos que se tornaram marcos da história policial e jurídica do Brasil. Bom, esse foi o meu primeiro contato com o trabalho da Ilana Kasoy e eu gostei muito, fiquei muito surpresa. Eu achei que eu fosse demorar vários meses para realizar essa leitura, mas na verdade eu acabei lendo esse livro em menos de uma semana, porque eu realmente gostei muito da maneira como a Ilana Kasoy tornou esses casos tão acessíveis. A gente percebe, através desse livro, a sua dedicação tanto no ramo policial como no ramo literário, porque é um livro que, como tem transcrição de debates no júri, interrogatórios, é um livro que demanda muitos detalhes técnicos, muitos termos jurídicos, e a todo momento a Ilana tenta tornar essa linguagem bastante acessível, explicando todos esses termos. Então é um livro muito acessível a qualquer leitor. E eu gostei muito do trabalho da Ilana Kasoy. Como eu disse, a gente pode perceber aqui toda a dedicação dessa criminóloga e eu fiquei com muita vontade de conhecer suas outras obras. Então, se vocês já leram Caso de Família, me contem nos comentários o que é que vocês acharam do trabalho que a Ilana desempenhou aqui. Se vocês já leram outros livros dela, me contem nos comentários quais foram e o que é que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar a Frestas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!